que trabalhar com estética? Da onde surgiu essa ideia, esse desejo? Da onde despertou isso? O que aconteceu e quando foi? Então, eu trabalho com estética numa época que não existia estética, né? Certo. Que é há 25 anos atrás, a estética era muito massagem, drenagem, limpeza de pele, né? Era muito taxada desses serviços. E eu sempre gostei, sempre fui muito vaidosa e tal, e tinha um problema de aceitação comigo. Porque eu nunca tive um biotipo padrão da época, né? Eu me achava gorda, me achava diferente, achava que meu braço era grosso, que minha perna era muito grossa, e as meninas da minha época eram todas magras, pequenininhas, entendeu? Eu, com 15 anos, já tinha um corpo de mulher. Então, eu desenvolvi muito cedo. Então, eu tinha esse problema de aceitação e eu queria me curar, né? E eu ia procurando estudar, não tinha Redes Redes sociais, sociais, né? Google, né? Então era a questão mesmo de me informar, de procurar na televisão, tinha muita propaganda, estudar essa parte fisiológica para conseguir atingir o inatingível, né? Certo. Que é o biotipo alheio. O O padrão, né? padrão, o padrão. Então, desde aquela época, o padrão sempre foi muito forte. E aí, eu estudando estética, aprendi, né, a me aceitar, entender o meu padrão. E aí é uma coisa assim, impressionante, como quando você tem um problema, né, entre aspas, você tem, vamos supor, o meu problema era a aceitação e o peso. Então, tudo na minha vida girava em torno disso. Eu fiquei especialista em cuidar disso, né? Porque eu entendo o que as pessoas passam. Entende o que as pessoas sentem, né? Sentem o que elas passam, o que elas escutam, como é dentro da família, como é com os filhos, entende? E isso eu passo no meu trabalho. Então, eu sempre fui muito próspera nisso, porque realmente é uma coisa que eu faço de coração. Eu ajudando as pessoas, eu estou me ajudando, né? Com Então, verdade, com né? verdade, exato. Isso é muito interessante falar disso, porque eu também passei por um processo de emagrecimento a gente sabe como é difícil, né? Eu sempre tive um biotipo também grande, forte, e a gente entende que, por exemplo, a gente parece que é mais velho, Isso, né? Então sim, eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, todo mundo achava que eu tinha 17, 18, nunca, pela questão da estatura isso. física, né? E em muitos lugares, as pessoas que têm esse tipo de corpo não são aceitas, sofrem bullying, né? E aí a estética chegou como nisso? Você quis. Então, eu tinha acabado o colegial, né? E o meu pai e minha mãe, eles tinham faculdade na época, dentro da minha família eles não aceitavam que eu não tivesse, que eu não estudasse, Certo. né? Então, eu queria trabalhar e tal. Aí, meu pai fez essa pressão em mim. Ele fez uma pressão boa, Vai né? Vai estudar. estudar, você tem que estudar. Todo dia ele falava, você tem que estudar, você tem que estudar. Não, eu só quero trabalhar, né? 17 anos eu tinha quando eu acabei o Sim. colegial. Então, aí eu procurei uma faculdade que tivesse algo a ver com estética. Porque naquela época só existia o curso do Senac de estética, que era um curso profissionalizante, Ok. mas eu não era uma faculdade, né? Não é ainda. E aí eu optei por fisioterapia, porque aí eu fiz vários testes vocacionais, minha mãe me levava, né, para fazer, comprei aqueles livros de. é, acho que ainda tem até hoje, para você saber o que faz cada profissão, né? Naquela época não tinha Google, Não né? tinha, exato. Então eu fui buscando dessa forma. E a fisioterapia entrou na minha vida assim, porque eu cuidando do corpo, né? Eu já tinha uma cadeira de estética Certo. nessa faculdade de fisioterapia, mas era uma faculdade que amplamente eu ia trabalhar, eu ia entender muito mais, né, do que estética. Sim. Então ela vinha de acordo com a minha missão, que eu não sabia que era a minha missão, mas eu já estava praticando, entende? Entendo. Que era entender como funciona o organismo, como que as coisas se dão, né? O metabolismo se dá, né? Para O produção, emagrecimento. emagrecimento, produção de doença, o tratamento, Sim. né? E a fisioterapia é muito legal, né? Porque ela traz esse cunho fisiológico Muito forte. muito forte, né? É bem interessante. A gente estava conversando que eu também fiz físio e assim, logo nos primeiros semestres, basicamente é só sistema corporal, né? Sim, sim. Só sistema corporal. Então a gente estuda muito isso e eu gostei muito disso, muito de entender como funciona, biofísica, biologia, né?
Quando eu estava fazendo a faculdade, eu também dei aula de biologia, de física, Legal. de química, então eu entendi também aquilo que a gente nunca entende quando Quando a gente que a tá gente lá já na está escola, né? estudando, quando eu estava dando aula, eu entendi explicando, Sim. né? E aí veio também a questão da ortomolecular, que trabalha com essa parte de biologia, né? De química, é uma química bem pesada. E aí eu fui associando, eu fui tendo outros conhecimentos, porque junto com a faculdade eu fiz o curso de estética, Certo. né? E eu fui fazendo cursinhos. Então eu fiz curso de acupuntura, né? Que também era um problema trabalhar na época com acupuntura. Eu imagino. Mas eu fiz de acupuntura, fiz de medicina tradicional chinesa, fiz de Seitai, que é uma manipulação de coluna, né? Então, aí dentro da medicina tradicional chinesa veio a parte de naturopatia, Que né? é uma área maravilhosa Então, também, fui né? tendo outros conhecimentos fora só daquilo. Então, e aí eu ia associando, tudo eu ia associando para quê? Para emagrecimento, para redução de medidas, para tratamento da celulite. Porque a gente não tinha aparelhos, né? Não é. E outra, até tinha alguns, mas era também um custo muito alto, Muito né? alto, exato. Não era uma coisa assim que hoje você chega, a parcela no cartão, Aluga. aluga, não tinha esse, Não, não esse tinha. mercado, né? Não. Como que foi, Márcia, para você ver? Há quantos anos você está trabalhando na área da estética, mais ou menos? 26. 26. É bem interessante. Eu já conversei com gente que já está trabalhando 40 anos, gente 30 e poucos anos, mas é muito interessante isso, porque a gente vê o desenvolvimento da área, do mercado. Como que era essa área aí há 26 anos atrás? O mercado, tinha gente que procurava bastante esse tipo de tratamento ou era mais dificultoso? Como que funcionava isso? Tinha bastante gente que procurava, porque eu também procurava. Então, Ah, tá. eu pagava uma massagem, então eu via como que a pessoa atendia, o que que ela fazia, o curso que ela fez, como ela Legal, conversava comigo, entendeu? legal. Então, aí eu uso tal marca De de produto. produto. Aí eu entrava nessa marca, eu ia no lugar, porque eu tinha que ir, né? Não tinha como procurar. Aí, vamos supor, eu ia naquela marca, aí tinha aqueles cursinhos que eles dão, aí, curso de extração, de cravo. Eu Aham. poderia fazer, né? Então, eu fui vendo as coisas que eu gostava. Eu sempre gostei muito da parte corporal, por conta, né? Sim. Por minha conta. Então eu ia procurando coisas que me apetecessem, que fosse me agregando conhecimento, entende? E enquanto isso, você já estava nos atendimentos. Você já começou tendo clínica própria? Como é que foi esse Não. seu início na estética? Eu sempre fui muito cara de pau. Depois que eu comecei a fazer os cursos, né? Porque assim, o meu primeiro ano da faculdade, meu pai que pagou, né? Sim. E mais a partir do segundo ano, então, eu tinha 3 desejos na minha vida, que era fazer estética, casar e ter filho. E eu fiz as 3 coisas no ano de 1994. Tudo de uma vez Tudo de uma só? vez, tudo de uma vez só. Eu entrei na faculdade, fiquei grávida e casei. Que Entrei na legal. faculdade em janeiro, né? Engravidei mais ou menos na mesma época, casei em agosto, em dezembro meu filho nasceu. Meu Nossa. primeiro filho nasceu. E eu não parei a faculdade. Só que aí, a partir do momento que eu quis casar, meu pai falou: então agora é sua conta e risco. Entendeu? Agora virou uma. Você pode ficar em casa, só estudando, mas já que você quer ter todo esse, né? Esse poder e tal, Essa então essa responsabilidade, né? responsabilidade você vai arcar com tudo isso. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí, nesse primeiro ano da faculdade, eu fazia esses cursinhos de finais de semana, mesmo grávida e tal. E durante a semana eu dava aula. Minha mãe é professora e na rede pública eles contratam em caráter de emergência quem estuda, né? Quem faz. Quem Exato, é faz, verdade. quem faz faculdade na área da saúde. Então eu dava aula à noite. Então eu estudava de manhã e dava aula à noite. Pra Gestante. 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 E foi tudo bem. Aí meu bebê nasceu, né? Nasceu dia 25 de dezembro. Que Tá maravilha. vendo? Aí eu fiquei 2 meses em casa, mas não podia parar, né? Porque voltou às aulas, eu tinha o meu trabalho e tinha a faculdade. Minha avó cuidava do bebê. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu acho que essa área da estética, ela sempre foi muito procurada. Porém, o diferencial é que faz você ser procurado, É verdade. né? Então, essa minha luta sempre foi nessa questão do É diferencial. aquela história de sair da média. Sair da Porque média. assim, todo mundo faz drenagem, todo mundo faz modeladora,
muita gente tem ultrassom, mas sair do diferente, ou, aliás, sair da média e fazer o diferente, que dá trabalho, Dá trabalho. né? Porque tá na média é fazer o que todo mundo faz, então eu faço aquilo ali, é mediano, né? É. Mas para você se destacar, para você, as pessoas te verem, te visualizar, poxa, aquela ali, olha, a Márcia é um profissional que faz essa técnica, ela entrega esse resultado. Isso dá trabalho, né? Dá. Não que ser mediano dá trabalho também. Dá, mas Tudo é dá menos. trabalho. Tudo dá trabalho. Porque você vai ficar insatisfeita, trabalhando muito, né? A questão financeira é muito particular, né? O que é muito para mim, talvez não seja para você e assim Sim, vai, é né? verdade. Mas eu sou muito inquieta. Sou muito inquieta. Então eu tô sempre buscando o meu tratamento, por exemplo, do Slim que eu desenvolvi, eu já mudei ele muitas vezes. Certo. Porque eu vou estudando cada vez mais para aprimorar cada vez mais e entregar mais resultado. É porque a ciência, ela evolui sempre. E a cada vez que a gente senta a bunda na cadeira e lê um livro e lê um artigo, você fala assim: ah, era Como eu não isso. pensei isso antes? Como eu não Eu já pensei. sabia disso. Exato. E aí a gente liga o A com B e fala assim: meu, mais uma coisa legal, vou atualizar. É. Então, assim, cada vez que a gente senta e estuda, realmente, a gente aprende coisas novas, né? E hoje a gente tá numa era que tem conteúdo Nossa, muito. infinito, né? Mas eu acredito que na época que você teve, Malemar não tinha internet, né? 94, para ter uma pessoa que tinha um computador era uma coisa assim. Não, a gente Dificílima, pesquisava né? na biblioteca. Eu ia no Senac, via os cursos que tinha. Ah, tem tal curso. Vou fazer. Quanto que é? Então eu ia, né, organizando as minhas despesas, porque eu também não tinha, né, um orçamento para Sim, quanto que é? Ah, tem curso gratuito? Eu ia atrás dos cursos gratuitos, legal. entendeu? Porque eu ficava lá. O Senac era a minha referência. Até eu dei aula no Senac depois. Que legal. Então, o Senac é uma É. instituição bem, vamos dizer, muito bem Sério, recomendada, séria, né? Eu já tive a oportunidade de dar uma palestra, umas 2 palestras no Senac, e é uma instituição incrível, sim. né? De estrutura, né? E de formação, porque foi uma das primeiras no Brasil a trazer esses cursos dentro da área da estética, né? Então, hoje, assim, ainda se manter com essa estrutura que tem, vários polos no Brasil, né? São Paulo, muitos polos. Então, o Senac realmente é uma instituição que formou muitos profissionais da área da estética, né, Sim. Márcia? Eu acho que no começo aí é a grande maioria. É. No começo, né? Há 20, 30 anos atrás. Tinha algum... Eu falo, tem outras maravilhosas também. Eu falo muito do Senac por conta que foi a minha escola, a minha primeira. Sim, com certeza. E